Olá, sejam todos bem-vindos ao IbraCast, seu podcast de psicanálise. Quem vos fala é o psicanalista Leudes Rodrigues. E hoje nós teremos como convidado João Nolasco, psicanalista e diretor do Departamento de Formação do IBRAPS. João, eu queria começar com uma pergunta, né? Como que você começou na psicanálise? Como que foi o seu trajeto na psicanálise? Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Dizer que é muita satisfação a gente poder estar participando dessa atividade, o qual a gente entende que é de grande importância para o movimento psicanalítico de uma forma geral. E aí entra aí respondendo a sua pergunta, né? Aos meus 16 anos, mais ou menos, 16 anos de idade, o meu pai foi estudar psicanálise. E aí, naquela minha adolescência, eu percebi essa movimentação e acompanhei todo o percurso dele, né? Eram muitos livros, né? E sempre me deu muita curiosidade de tentar entender o que era aquilo ali que ele estava fazendo. Embora no início eu achava muito chato, porque aqueles livros não tinha imagem nenhuma, né? Então, sabe como é que é. Mas a gente foi nesse percurso. Dentro de casa, eu acho que essa coisa foi muito legal, porque eu percebi como que o meu pai tratava, como que meu pai selecionava as pessoas. Então, assim, eu acho que ver ele estudando psicanálise me despertou a curiosidade. Ver como que ele lidava com as pessoas. E aí eu lembro que ele começou a atender e foi atender numa comunidade carente do município de Duque de Caxias. E aí ele falou comigo assim, falou, olha, eu tô precisando de alguém para me ajudar lá, para receber as pessoas, né, marcar, fazer, eram todos os sábados. E aí eu topei. Falei, ótimo, vou junto com o senhor. Então ali eu comecei na recepção, né? Era uma associação e ele fazia esses atendimentos, então eu agendava, eu recebia as pessoas. E aí a curiosidade aguçou muito mais, porque eu percebia como que essas pessoas entravam, como essas pessoas saíam. Tinha pessoas que entravam rindo e saíam chorando, tinha pessoas que entravam chorando e saíam rindo. Então sempre ficou isso. Esse projeto social era só de atendimento? Só de atendimento. Só de atendimento. Mas aí foi o início do IBRAPS? Ou ainda era... Não, eu não tinha ideia de IBRAPS nessa época ainda, era só atendimento mesmo. E aí o interessante é que eu fui seguir outro caminho, né? Eu fui para administração, fui fazer teologia e acabei não entrando nem na psicologia nem nada. Administração, teologia. Teologia porque eu já tinha uma relação com a religião, eu sempre fui um cara muito curioso nesse sentido e eu queria conhecer mais, né? Então foram 4 anos ali estudando e administração porque eu achava que eu ia ganhar muito dinheiro, né? Então era melhor administrar, já que meu pai trabalha, deixa eu administrar o que ele faz. E assim foi. Depois de um tempo, eu comecei a me dedicar a estudar psicanálise, de fato. Depois de um tempo, com quantos anos? Eu acho que eu já tinha uns 28, mais ou menos, por aí. De 16 a 28. 12 anos, até tomar coragem de estudar. Até, de fato, falou, não, peraí, eu preciso sentar em sala de aula, eu preciso... E aí foi, aí eu fui, participei de alguns institutos fora do Rio de Janeiro e fui percorrer, né, algumas escolas para entender, fui viver minha prática clínica, enfim, foi assim se deu o movimento, né? Lógico que mesmo tendo um pai dentro dessa área, tive minhas dúvidas, tive os meus medos, a clínica é algo de uma responsabilidade muito grande. Hoje eu vivo só de psicanálise, né? Eu precisei fazer também essa migração porque eu ainda trabalhava, tinha que administrar, tinha que continuar tocando a minha vida e em paralelo a isso eu ia estudando, né? Então assim, gradativamente eu fui conseguindo me desligar daquilo que eu fazia e hoje eu vivo integralmente a psicanálise. A administração a gente acaba ainda mantendo porque a gente hoje administra o instituto, né, também, né? Mas amo o que eu faço. João, você participou do início do IBRAPS, da formação do Instituto? Sim, eu era jovem, né, adolescente ainda. Começou com o Dr. Rivaldo, né, que fazendo esses atendimentos, o interessante é isso, que a gente, até esses dias a gente estava conversando sobre isso. Uma coisa é o percurso de uma formação, uma coisa é a vida acadêmica,
Outra coisa é quando você vai para o campo, para a realidade. E uma coisa muito interessante que a gente vem trabalhando, que a gente vem tentando minimizar, né, esse impacto, é essa diferença, né, da acessibilidade de um atendimento psicanalítico a uma comunidade menos favorecida. A psicanálise ela ainda é muito elitizada. Então você imagina isso há 20 anos atrás. Né? Se hoje a gente tem dificuldade ainda de, quando se fala em psicanálise, as pessoas ainda têm dúvidas se é da psiquiatria, se é da psicologia, ou isso é algo só para classes elitizantes, isso está na Zona Sul, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Né? Imagina, psicanálise na Baixada Fluminense. Só que já é uma outra realidade, já existe. Mas há 20 anos atrás, essa discussão estava em pauta. Se você quisesse fazer uma boa formação em psicanálise, você só tinha Zona Sul. Né? Hoje já não é mais assim. Então, com esses atendimentos na periferia, algumas pessoas começaram, pô, mas você é psicanalista, mas como é que é isso? A partir daí, o Dr. Rivaldo se uniu a um outro grupo de pessoas que também tinham essa mesma visão de proporcionar um método de ensino que possibilitasse o acesso às pessoas fazerem a sua formação. Que não fosse tão elitizante da forma que era. Com aqueles rigores que algumas escolas ainda se mantêm, do tipo quem você é, entrevista para entrar, se você pode ou não. Porque essa discussão estava em pauta há 20 anos atrás. Quem pode ser psicanalista e quem não podia ser psicanalista? Então, essa discussão ela tá desde Freud, né? Desde Freud. Isso não mudou nada. E isso vai muito de acordo com a história da formação, com a história de como que essa psicanálise chegou, a diferença geográfica, por exemplo, Rio de Janeiro. Por que Rio de Janeiro é assim? A psicanálise, quando surgiu no Rio de Janeiro, ela veio... Primeiro ela surgiu aqui como defesas de doutorandos. Juliano Moreira. Então essa galera pegava os livros, traduzia e defendia isso nas suas bancas. Depois é que veio a parte para a clínica. Em torno de 1940 que a psicanálise veio realmente aparecer aqui com mais força, e mesmo assim elitizada, só para os psiquiatras. Enquanto que em São Paulo você já tinha artistas, você já tinha escritores, né? A psicanálise ela se abriu muito em São Paulo e houve uma evolução muito grande lá. Aqui foi um pouco mais difícil. E isso se manteve. Acho que o que a gente tem ainda hoje são rastros disso. Né? E o estigma de que isso, seu atendimento psicológico, psicanalítico é algo para louco, né? É um problema também que a gente tem, que a gente precisa trabalhar no sentido. Então o IBRAPS começou com essa proposta. Na época não era IBRAPS, o nome era SENAPS. Era Centro de Estudos, porque a ideia era essa, Centros de Estudos e Atendimentos Psicoterápicos. Né? Então porque houve uma equipe multidisciplinar, então psicanalista, psicólogo, terapeutas de um modo geral, que se reuniam, atendiam a comunidade e estudavam. E aí a coisa foi se encaminhando cada vez mais para a psicanálise. Até que houve uma necessidade, por uma questão de organização jurídica, de criar o IBRAPS, que foi uma idealização do Dr. Rivaldo, que criou o Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais. E assim, ao longo desses 20 anos, a proposta é essa. Qualquer pessoa que tiver o desejo de ingressar o seu percurso numa formação de psicanálise, ela é aceita. O que vai fazer com que ela se torne psicanalista ou não é o quanto que ela vai sustentar a ética que determina a formação. E essa ética é algo muito complexo, né? Porque é uma ética que não necessariamente ela tem lá um padrão estabelecido com diretrizes. Olha, isso. Não tem uma cartilha, não, né? Não tem essa cartilha da ética. Né? Porque as pessoas... É igual quando a gente fala em contrato analítico, né? Não, primeiro processo de uma sessão terapêutica você vai fazer um contrato. Né? As pessoas falam, mas onde é que está escrito isso? Não tem esse contrato onde o cara vai assinar e você vai assinar. São propostas que vão surgir ali, que vão ser firmadas através das palavras. E em algum momento a gente vai ter que recorrer àquilo que foi dito, àquilo que foi acordado, àquilo que foi tratado. Assim é a formação em psicanálise. Então, aproveitando, vamos entrar no nosso tema, né? A questão da formação e a legalização da psicanálise no Brasil. Eu vi que você já tem feito, né, algumas lives, tem feito algumas discussões sobre isso, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a formação geral, né, o que se tem como ideia de formação em psicanálise e qual é a proposta do IBRAPS de formação.
Então, a gente tem aí um problema, né, hoje, que precisa ser pensado. O que é uma formação em psicanálise? Primeiro pensamento, a gente vai defender a ideia de um conceito teórico da coisa, do que Freud estabeleceu. E a gente pode sair de Freud, ir para Lacan, mas a gente vai estar dentro de um contexto teórico. Outra coisa é falar de uma formação em psicanálise sobre um contexto legal, um contexto legal de legislação. No Brasil, os Estados Unidos, enfim, que se coloca. Do ponto de vista teórico, a formação em psicanálise ela é pautada sobre essa ética. Então, a pessoa que tem o desejo de ser um psicanalista, ela inicia o seu percurso de estudos através de escolas, sociedades, institutos de psicanálise, onde ele vai partir do princípio freudiano, tem escolas que já partem de um princípio lacaniano, mas é interessante pensar que todos são freudianos porque não há possibilidade de pensar em qualquer outra linha filosófica da psicanálise sem partir de Freud. Agora, algumas escolas elas vão ter mais ênfase em determinadas linhas filosóficas. Então, dentro da psicanálise já há essa complexidade de linhas filosóficas que vão se falar dela. Então, a pessoa que é desejosa disso, ela vai se haver nisso no ponto teórico da coisa. Essa pessoa que tem o desejo disso. Atrelado a 3 elementos, né? Que são os estudos teóricos, que vai ser esse percurso todo. Análise pessoal, que é algo fundamental. É a única formação que eu conheço que ela não está pautada sobre um percurso acadêmico específico. E tampouco sobre a ideia de que alguém, ou um grupo, ou um curso vai determinar o que você é. Ou seja, a não ser você mesmo. Então o percurso é esse. São 3 viés. Estudos teóricos, análise pessoal, porque a gente entende que não tem como eu ser psicanalista se eu não vivenciei isso na clínica. Por quê? A psicanálise ela tem uma proposta que ela é um método. Ela é um método terapêutico, tá? Um método de compreensão das demandas do sujeito. Isso é muito bacana, porque quando a gente fala assim, a psicanálise é um método para a compreensão das demandas do ser humano, a gente não está falando de patologia. A gente não está falando de doença. A gente está falando que a psicanálise é uma forma de compreender o sujeito. E aí, cara, é muito interessante, porque como é que Freud estoura no mundo, né? Interpretação dos sonhos. Interpretação dos sonhos. Quem não sonha? Só o título já é sugestivo, né? Quem não sonha? E aí vem aquela coisa de você começar a entender que ideias são essas que estão sendo colocadas. Então a psicanálise é isso, é um método de compreensão. Então você precisa estudar isso do ponto de vista teórico, estudar do ponto de vista do método, mas vivenciar isso. Se você não vivencia isso, você não pode ser um psicanalista. Não existe possibilidade. Você pode ser um grande teórico, mas psicanalista não. Então você deitar no divã, você vivenciar isso, as resistências, as transferências, os insights, as elaborações, o amor e ódio, a transferência, enfim. A própria máxima da psicanálise, né? Que o analista se faz a partir da sua análise. Da sua análise. Então, digamos que é quase que 80% é ali. Até para quando você for começar a atender, não tem como. Você vai de alguma forma carregar muito do seu analista, daquele que te tocou. Até que você comece a criar o seu próprio caminho, a sua própria prática clínica. Mas ele vai ser a sua inspiração. Ele unindo-se aos conceitos teóricos. E a análise de supervisão, que é uma recomendação também, né, do próprio Freud, que é aquele momento onde você começa a atender, onde você tem desejo dessa clínica e você vai ser supervisionado por alguém mais experiente, por alguém que já trilhou alguns caminhos, que também vai ser pautado sobre uma transferência. Essa pessoa que eu vou eleger para me acompanhar, que não é necessariamente uma coisa pedagógica, né? Eu, pelo menos particularmente, eu não entendo a supervisão sobre essa perspectiva apenas, embora também tenha algo ali, mas é muito além disso, né? Eu sempre digo para os meus supervisionandos que uma supervisão ela é uma relação entre psicanalistas, um com um pouco mais de experiência e o outro que está adquirindo essas experiências.
aonde nós vamos nos unirmos para compreender o que são aquelas demandas daquele que elegeu a ele enquanto seu analista. Então, eu acredito muito nessa troca, né? Enfim, eu acredito nessa formação desse ponto de vista teórico. Do ponto de vista da legislação, né? A gente não tem no Brasil nenhum órgão federativo. Conselho Federal de Psicanálise. Se tiver isso, não passa de um nome fantasia. Não tem nada a ver com federativo. Sim. Tá? Então, sim, o Google tá aí, né? Então, isso também é um problema, porque não tendo, muitos levantam-se denominando donos. A gente tem uma briga muito grande para quem é o dono da psicanálise. A medicina com a psiquiatria vai dizer que é dela, e talvez a psicologia vai querer dizer que é dela também. Lembrando que Freud não era psiquiatra. Não, exatamente. Né? E lembrando que uma das recomendações que ele deixa, né, é que ele não gostaria que essa psicanálise caísse na mão dos médicos e nem dos religiosos. Né? E tem todo um sentido para isso. Nada contra a religião e tampouco aos médicos. Óbvio que não. Mas simplesmente porque ambos direcionam um caminho. Ambos determinam o que tem que ser feito. A religião sobre a perspectiva religiosa, que é super interessante, e a medicina. A gente vai ao médico, confiando nesse médico, esperando que ele diga o que eu tenho. E que ele me passe alguma coisa para que eu me cure daquilo. Então, ou seja, quem me trata é aquele que vai direcionar. A psicanálise não é isso. A psicanálise é uma quebra desse paradigma, né, da época, onde ela vem fazendo... o próprio Freud, lá em 1917, se coloca como a terceira ferida narcísica da sociedade, de modo geral, da civilização. Quando ele diz que, né, proporciona o outro a fala. Isso é a psicanálise. O que significa isso para você? Não é o psicanalista que vai direcionar um tratamento ou vai dizer o que você tem. Até o diagnóstico em psicanálise é algo diferenciado. Né? O diagnóstico em psicanálise não é para o analisando. Não é para aquele que nos procura. Não é direcionado para ele, olha, você tem isso, você é neurótico, você é psicótico, você é perverso. Isso não tem sentido nenhum de um psicanalista fazer, isso não existe. Agora, existe sim esse diagnóstico para que o analista consiga entender qual vai ser o manejo com aquela pessoa. E a partir daí ele tem uma linha filosófica enorme para poder ver como que vai trabalhar com essa pessoa. O próprio Freud ele teve todo um percurso até chegar a essa conclusão, né, de que a psicanálise está em outro lugar. Porque os inícios dos estudos de Freud foi tentar enquadrar os estudos dele da psicanálise com a medicina. Sim. Né? E ele tentou, quando ele começou a perceber que não dava mais, não tinha como, não tinha lugar ali. O próprio projeto, né? Está em lugar diferente, né? Está em outro lugar. E exatamente isso que eu também queria perguntar a você, sobre a questão que você falou sobre a formação de estudo, né? E hoje, como a gente está fazendo o IBRAcast de forma diferente, com plateia, com participação, e a galera que está começando hoje também na sua formação, qual é a proposta do IBRAPS desse estudo teórico? Porque não é simplesmente ler os textos de Freud. O que envolve esse estudo da psicanálise? Então, primeira coisa é estar aberto à pluralidade. Eu não consigo pensar numa formação em psicanálise fechada. Propostas de formações do tipo, você tem um cara que dá aula do início ao fim. Nossa, cara, não consigo nem pensar nisso. Mas existe. Então, a primeira coisa é isso, é a gente se articular na escuta, porque é preciso que você, enquanto analista, esteja atento àquilo que o outro traz, àquilo que aquele outro professor estuda. Então, isso. A participação desses seminários, né? Acompanhado das leituras, porque só a leitura, muitas das vezes, é muito árido, muito denso. Então, você precisa ter essas leituras, ter aquele guia ali, né? De como você vai se articular minimamente e fazer as interpretações junto com a turma. Uma vez eu ouvi de um aluno uma coisa muito interessante. Professor, às vezes a aula é como se eu estivesse numa análise também. E eu tenho insights dentro da sala. Perguntas que só vão aparecer ali diante daquilo que o professor falou que eu fui tocado.
As aulas, os professores precisam manejar Sim. bem a aula, porque senão acaba virando uma análise, Uma análise em grupo, né? E aí, assim, quando aquela aluna falou isso, eu falei assim, cara, tem todo sentido isso. Também tem isso, né? E é óbvio que o professor percebe aquilo e ele tem que manejar, ele tem que proteger aquela pessoa de alguma forma, porque está ali emocionada, que está ali olhando e trazendo aquilo que está sendo colocado enquanto teoria, trazendo para a própria vida. Então a gente precisa ter todo esse carinho. Mas a proposta do IBRAPS, em primeiro lugar, é possibilitar o acesso a todos, a qualquer pessoa, a este conhecimento. Então, assim, não é o IBRAPS que vai dizer quem pode estudar psicanálise ou quem não pode. Mesmo porque o desejo do aluno perpassa por vários lugares, né? Exatamente. Tem pessoas que vão estudar psicanálise porque querem ser analistas, tem pessoas que vão estudar psicanálise porque querem conhecer a filosofia, né, que passa pela psicanálise como apenas um instrumento de conhecimento, não necessariamente ser analista, né? E é muito interessante quando você tem as primeiras turmas que tem pessoas que falam: não, eu não pretendo atender não, eu só quero conhecer. Ótimo, você já conhece, sabe qual é o seu desejo, né? E a partir desse desejo é que você vai construir esse caminho, né? Isso é muito interessante, Leus, porque, por exemplo, o IBRAPS, a administração do IBRAPS hoje, ela tem o departamento de formação, que é onde a galera chega, né? Aquele interessado chega, e tem o departamento de membros, né? Que são pessoas que já passaram por esse percurso de escola e que agora seguem dando o processo da formação continuada. São várias atividades que a gente propõe só para os filiados, atividades em grupo também. E aí, eu lembro de um filiado nosso que ele, desde o início, chegou já falando assim, olha, eu não sei nem se eu vou continuar aqui. Na turma, chegou para estudar. E foi. Passou 3 anos ali, participando, estudando. Quando chegou no período dele começar a clinicar, né? Porque se a pessoa tem o desejo de clinicar ou não, aí entra o que você falou, não é uma questão onde é imposto. Não, você tem que fazer. Não. É o desejo. Você pode ter ali uma teoria maravilhosa, mas se você não tem desejo de clínica, cara, não vai. Precisa ser tocado pelo desejo. É isso que te sustenta. É isso que te faz estar ali. E aí ele falou, e aí, você vai começar a atender ou não? Não quero atender. E assim, ele ainda pertence ao corpo de membros, ele faz parte, porque ele participa de todas as nossas atividades, mas ele não atende. E tudo bem. E isso é muito interessante. O psicanalista, não necessariamente ele vai clinicar, mas ele não vai deixar de viver a psicanálise. Isso é que é legal. Ele não vai deixar de viver a psicanálise, porque ele precisa ser tocado por isso que ele acredita. Senão tem alguma coisa errada, senão eu chamo de capenga. Tá faltando alguma coisa. E como que o IBRAPS fala um pouco sobre essas atividades que o IBRAPS fornece, né? Quem está na formação inicial e também na formação continuada. Então, o pessoal que está na formação inicial, ela tem aí as suas aulas, né? Hoje a gente trabalha já com a modalidade EAD, online, só que nosso online ele é com transmissão ao vivo, então é uma coisa que a gente manteve, porque a gente não acredita num processo pedagógico em psicanálise, onde você faz uma gravação de videoaula, entrega aquilo pronto e o cara que se vira. Isso não existe, até porque é aquilo que a gente falou, dos insights, da troca, né? E do reconhecimento, que é uma coisa muito importante. Até pra gente pensar no psicanalista. O psicanalista é senão aquele que se autoriza de si mesmo. Tá, mas esse autorizar-se de si mesmo, ele não é desconecto de outros elementos. Por exemplo, o primeiro elemento para autorizar-se de si mesmo é ele ser reconhecido pelos seus pares. Como é que eu vou ser reconhecido pelos meus pares? Convivendo com os meus pares. Então eu preciso minimamente me articular. Estuda eu, você, o Renato, a Gessiane. Cara, vocês vão ser os meus pares. Então eu preciso olhar para você e te reconhecer enquanto psicanalista, você precisa olhar para mim e me reconhecer. E para isso eu preciso provar, eu preciso não necessariamente que eu tenha que provar para você, mas eu preciso mostrar que eu tô ali para isso. Porque se você tiver alguém para indicar, você vai falar, vou indicar alguém pro João, eu não posso atender. Por que você está indicando pro João? Porque você reconhece o João enquanto psicanalista.
Então precisa disso, tá? Depois disso nós vamos ser reconhecidos pelos outros. Por aquele que vai me eleger. Olha, eu queria ser atendido por você. Acho que é o segundo processo. O terceiro processo. O primeiro é o desejo. Depois eu ser reconhecido pelos meus pares. Depois eu ser reconhecido pelos outros. Isso vai culminar no autorizar-se de si mesmo. Se não tiver esses elementos, não tem autorização. Tem loucura. Tem devaneio. Tem fantasia. Não tem nada concreto. Vai estar fadado a um declínio na clínica. E o Freud, ele diz uma coisa muito interessante. Em 1910, o Freud ele vai escrever ali algumas coisas sobre a formação. E ele vai falar que o sujeito que não se sustenta no seu percurso de formação, que não tem essa capacidade, ele é pior do que o adoentado que o procura. Olha a gravidade que ele coloca. Então, assim, a gente hoje aí na rede vê um monte de loucura, né? Pessoal que acha que vai ser psicanalista em menos tempo possível, em 1 ano, em 6 meses, enfim. Não existe isso. Isso é da ordem do impossível. Então, a base da nossa formação, ela está nesse sentido. A gente propõe um início, um meio e nunca um fim. Quando é o fim para o estudo da psicanálise? Não faço ideia. Talvez quando essa matéria aqui deixar de existir nesse espaço. Alguns institutos, João, fornecem a possibilidade de cartéis, que são grupos de estudo, né? Seminários, palestras. Fala um pouco sobre como que o IBRAPS fornece, né? Quais são os mecanismos que o IBRAPS fornece para essa formação? Então, além dos seminários, né, das aulas normais, a gente tem seminários em paralelos, com vários temas. Né? A gente tem 4 agora, né? Que vão terminar agora em junho. Vai terminar agora em junho e retorna em agosto. Então, são 2 semestres, são divididos em semestres. Então, o primeiro semestre tem esse seminário, ciclo de seminários, e segundo semestre a gente dá sempre continuidade. Então, um percurso de estudo contínuo, né, com determinado tema que a pessoa se interessa. Além de encontros psicanalíticos que a gente faz, né, aberto ao público de um modo geral, e para os alunos é uma questão obrigatória, precisa de participar de pelo menos 3 atividades dessa. E para os membros, né, a gente tem atividades mais restritas. E essas atividades restritas são interessantes porque a gente faz uma discussão sobre os conceitos teóricos e as demandas psíquicas que têm surgido na contemporaneidade, de modo geral. Então, eventos trágicos que acontecem, o grupo senta ali e tira no mínimo 2 vezes ao mês para discutir sobre aquilo, né? E agora a gente vai lançar também o grupo de leitura, né? De livros. A gente vai estar pensando aí em fazer um grupo grande para a gente pegar alguns livros e começar a ler e discutir esses livros em grupo. Que eu acho que é uma proposta muito bacana também. Muitas escolas também têm essa desenvoltura. E a gente dá liberdade para as turmas criarem também. Por exemplo, no mês passado mesmo, teve um encontrão aqui dos alunos presencial, EAD, todo mundo se juntou aqui. Acho que passaram aqui metade de um dia, discutiram. Então são iniciativas próprias. E isso é muito interessante, né? O percurso de uma formação, ela vai se enquadrando, ela vai se encaixando. E é preciso várias vozes. Ela não pode ser um sistema onde você tem só um que detém esse saber. Isso é da ordem do impossível. Até porque a nossa prática na clínica é a escuta. É a escuta. E a gente começa a exercitar isso no processo de formação. Quando você escuta um colega que fala demais, você é professor, às vezes você depara com um aluno que vai além e nem se percebe. Pô, e ele tá ali, ele tá ansioso, e o outro já se incomoda. Pô, esse caraca vai falar de novo. Nossa, esse cara vai falar de novo. Já é preciso começar a exercitar. Porque é isso. É a escuta, é a fala, é o espaço disso. Então, gradativamente, ele vai se enquadrando, ele vai fazendo as análises, ele vai entendendo que aquele não é o lugar, que ele tem outro lugar para aquilo. Porque nunca teve. Tem pessoas que chegam aqui para fazer uma formação em psicanálise e questionam, mas por que eu tenho que fazer análise? Eu não tenho nada.
E quem disse que só faz análise quem tem alguma coisa? E o que é esse nada que você acha que não tem? Tá entendendo como é que a gente meio que começa a já implicar na pessoa? Peraí, que lugar é esse? O que é esse nada que você diz não ter? Vamos discutir sobre isso, então. Porque Agora, voltando esse é o lugar da psicanálise, né? Agora, voltando um pouco sobre a questão da legalização, há até alguns meses, né, uma universidade no Sul, né, forneceu uma formação na graduação em psicanálise. Bacharel em psicanálise. Bacharel em psicanálise. Rapaz, isso tá abalando a estrutura da comunidade psicanalítica, né? Várias vezes aí, ao decorrer de anos, a gente tem tentativa de normatizações da psicanálise. Se eu não me engano, desde 1970, 60, eu acho. Eu fiz um estudo minucioso sobre isso e levantei, inclusive, todos os processos, todas as PLs, os projetos que se tinha para tentativa de regulamentação. Todos eles são derrubados por projetos muito mal elaborados, determinadas instituições religiosas que acham que vão entrar com um projeto porque tem conhecimento político e que vão ser donas dessa psicanálise, que vão organizar e regulamentar. Enfim. E agora a gente foi surpreendido, o MEC, que nunca, sempre se pronunciou o contrário, né, se absteve disso, entendendo que a formação em psicanálise ela existe essas peculiaridades teóricas e éticas, então nunca aceitou, nunca aprovou nada. Nós fomos surpreendidos pela aprovação, sim, né? O MEC aprovou, eu tive já com algumas pessoas, né, conferindo isso. Está em processo ainda de regulamentação, ainda não está regulamentado, está no processo. A primeira turma proposta para essa faculdade foi aceito o projeto para bacharel em psicanálise. Mas o bacharel em psicanálise daria a essa pessoa a possibilidade de ser clínico? Então, na proposta deles, sim. Na proposta deles, sim. Na proposta deles, essa pessoa ela poderia exercer a psicanálise. Mas aí a gente, como uma comunidade psicanalítica que senta, que conversa, que se articula, a gente pensa, tá, então uma faculdade agora regulamentou um percurso, um processo. E autoriza alguém. Cara, onde é que está a psicanálise nisso? Quando quem se autoriza é o próprio analista, né? Como é que fica a experiência? Ah, não, mas tem estágio. Tá. Como é que é esse estágio? Como é que é essa análise pessoal? Como é que é esse tempo? Porque formação em psicanálise, se tornar um psicanalista, não tem tempo. Por incrível que pareça. Não tem tempo. Tem fenômenos que vão ocorrer com você nesse percurso que vão te colocar nesse caminho. E a formação em psicanálise é algo também da individualidade do sujeito. Foi aquilo que eu te falei. O colega estava aí, em turma, tal, não fez análise. Porque não foi o tempo dele. Não, foi não começou a atender. Porque não é o tempo dele, porque ele não tem desejo naquilo. Como é que esse cara ficaria dentro do âmbito universitário e seria reprovado? Mas tem uma discussão, João, que a gente está até falando disso antes da gravação, né, que é meio paradoxal, né? Porque, embora a psicanálise não passe por um trajeto acadêmico, a maioria dos institutos exige um trajeto acadêmico para que ele ingresse. E para que ele tenha algum tipo de notoriedade dentro do meio psicanalítico. Né? Tanto que quando a gente vai assistir qualquer live, qualquer apresentação, é meia hora de apresentação do que aquela pessoa é. Graduado não sei do que, pós-graduado não sei o que lá, mestrado não sei o que lá, professor da universidade XYZ. Quando na realidade, se você for pensar na psicanálise, isso tudo seria irrelevante para a formação acadêmica. E sim, para a formação acadêmica não, desculpe. Para a formação desse psicanalista. Porque o que vai contar para a formação desse psicanalista é toda a ética da psicanálise. E não necessariamente a produção acadêmica feita por esse homem, por essa pessoa. A gente precisa ter muito cuidado com essa questão, porque isso é um problema também. Né? Porque isso cada vez mais coloca a psicanálise num processo elitizante. Quando eu coloco
a condição desse percurso acadêmico para aceitá-lo ali. Eu acho que esse é um problema que realmente a gente tem. Mas em contrapartida, isso também eleva o nível. Então a gente tem essa problemática que precisa ser pensada. Se eticamente o psicanalista ele é reconhecido de que forma? Pelos seus pares e eleito por aquela outra pessoa. Através de que ele vai ganhar o reconhecimento desses seus pares e dessa outra pessoa? Através da sua fala, através da sua escrita, através desse percurso. E a gente muitas vezes acredita que cada vez com um grau universitário, isso faz com que exija mais dele estudos, mais dedicação. Então, acho que é um pouco desse entendimento que acaba surgindo e acaba se formando. O grande problema é quando começa a ter aquela questão, não, mas só se for Universidade X. Da onde é essa universidade? Quando não se analisa qual foi a produção. Porque isso é interessante. Por exemplo, o corpo docente do IBRAPS, ele é composto por mestres, especialistas, pessoas que só têm pós-graduação, e por pessoas que têm doutorado e pessoas que estão cursando doutorado. Isso eleva o nível de entendimento. Não importa em que faculdade estão fazendo, desde que seja uma faculdade reconhecida, uma universidade reconhecida. O mais interessante é qual a linha de pesquisa que estão tendo e que podem contribuir para os outros. É isso que aqui, pelo menos no IBRAPS, a gente defende. Mas a gente tem essa problemática sim. Quando a gente coloca o percurso acadêmico, esse histórico de quem é, da onde veio, aonde cursou, e a partir dali eu vou ter uma aceitação ou não. Isso empobrece demais, né, o sistema psicanalítico. É preciso ter cautela. É importante esse percurso acadêmico? Óbvio que é. Mas ele não pode ser enrijecedor. Ele não pode ser algo que tire a vez daquele outro. E nem talvez autorizante, né? Não, nem autorizante. Por exemplo, eu fico pensando em Otto Rank. Jovem, chegando ali no grupo das quartas-feiras, que não tinha grau universitário. Aí ele chega naquele grupo, tá o Freud, médico, tá outros colegas médicos também, e chega aquele menino ali. E que traz contribuições excelentes. E que foi perseguido, inclusive. O Freud bancou a faculdade do Otto Rank. Olha que interessante. E o Freud reconheceu ele enquanto psicanalista. Otto Rank é um dos psicanalistas que defende a ideia do grande primeiro trauma como o próprio trauma do nascimento. Tem até um livro muito bom, tem vários livros dele, esse especificamente, né? Muito interessante. E que o Freud, a princípio, vai ficar ali, vai entender. Depois, com articulação política, que aí entra a questão que você está falando. Pô, quem é o Otto Rank, quem sou eu, tal. Né? A gente vai ter um personagem na história que vai meio que limar o Otto Rank de muita coisa. Daí ele não teve mais expressão. Inclusive, ao ponto de enviarem pedidos para que ele não fosse aceito em outras escolas. Olha a gravidade da coisa. A gente tem um outro personagem aqui no Brasil muito interessante, pouco falado, que se chama o Gastão Pereira. Gastão Pereira, ele se considerava o médico que foi formado em cima dos jumentos. Ele era médico. Só que ele tinha uma articulação muito interessante. Ele chegou a se corresponder com Freud, estudou a psicanálise quase que por correspondência, através dos livros, né, que ele tinha. Ele nunca teve esse contato pessoalmente com Freud. Mas ele era um defensor da psicanálise. Ele ensinava a psicanálise. Olha que interessante. Ele levou a psicanálise para a rádio. Os ouvintes, a população, mandava casos e ele interpretava aqueles casos. Tudo bem que se a gente for para analisar, tem muito equívoco, muito erro ali. Sim, mas é preciso pensar no que esse cara está promovendo. E ele não se vinculou a escola alguma. Por conta disso, você não vê ele sendo citado nas grandes escolas psicanalíticas.
João, agora a gente vai abrir um pouco para as perguntas, Vamos lá. tá? A Simone Garcia, ela diz assim: ter o pai como base deve ter sido engrandecedor, mas também deve ter sido conflituoso, no sentido de seguir suas próprias práticas. Como foi isso para você? Nossa, isso aí foi bem analítica, né? Então, eu acho que o complexo de Édipo ele é muito interessante, né? E não foi diferente comigo, óbvio. Na fantasia de tentar superar o pai. Isso existe, óbvio, só que muito bem compreendido de forma saudável, eu acredito. E a gente, óbvio, que teve aí os seus impasses, né? Aquela coisa do herói, mas ao mesmo tempo do não tão perfeito. Eu acho que o interessante numa boa elaboração edípica é exatamente isso. A gente compreender que nossos pais não são perfeitos, mas que ao mesmo tempo são porque nos fizeram, porque os amamos demais, enfim. Cada um vai ter a sua relação com essa fantasia do pai. E assim também do pai para conosco. Por exemplo, eu lembro que isso pro meu pai foi muito, acho que foi muito mais difícil pro meu pai do que para mim. Que eu lembro por várias vezes que ele insistia: rapaz, mas você tem certeza? Você quer estudar isso? Você quer estudar psicanálise? Não, eu gosto. Por quê? E eu não conseguia, talvez, dar as respostas que ele gostaria, né? Então, assim, teve alguns conflitos de práticas, de ideias, até porque a minha formação ela saiu desse ambiente restrito ao Rio de Janeiro, a escola que ele estava fundando, né? Então, tipo assim, eu fiz um caminho fora. Exatamente porque eu tinha essa preocupação. Eu preciso ver fora disso que eu fui criado. Porque se eu não faço isso, como que seria? Eu cairia naquele mesmo problema da única voz. Do único que sabe. E aí a gente se limita. Então foi desafiador, porque eu fiz esse percurso fora. E depois de anos, eu não pretendia, né, voltar para o Rio de Janeiro. Nessa época eu estava morando em São Paulo. E aí, há 5 anos atrás, mais ou menos, numa das minhas visitas com ele, houve essa conversa. Poxa, cara, você podia vir para cá pro Rio, ajudar no instituto também, tem tanta coisa. Enfim, houve esse namoro, né? Agora, uma coisa que eu sempre preservei muito, Leudes, foi: uma coisa é o pai, que isso eu não posso perder nunca, né? Mesmo que a matéria, mesmo que ele se vá, eu nunca vou perder o pai que eu tenho. Ele já se eternizou em mim. Então isso é o que eu guardo. É talvez o que eu tenho de mais valoroso na vida. E existe o pai administrador, o pai psicanalista, o pai para os outros, que alguns também o elegem enquanto pai. O pai presidente do instituto. O pai presidente de um instituto. Então, esse eu trato como o tal que é. Então isso é muito interessante, né? Por mais afeto que se tenha, é preciso entender quais são os papéis, quais são as defesas institucionais, né? Quando eu falo do meu pai, eu falo da defesa institucional família. Quando eu falo do presidente de um instituto, eu falo do presidente de um instituto que está defendendo uma instituição. Isso precisa ser muito bem respeitado, porque se confundir isso, a gente vai ter problema. E aí o que faz a gente conseguir manter isso? A castração. Família só dá certo, né? A Maria Homem tem uma série de vídeos falando sobre isso, e é muito bacana. Um pouco difícil às vezes a gente conseguir compreender. Mas o plano familiar, ele teoricamente está fadado ao fracasso, né? Porque imagina, pai, mãe, filhos, o pai e a mãe atravessados por um renascer de um processo narcísico, que é o que Freud coloca lá em 1914, né? O nascer de um filho é o renascer de um processo narcísico dos pais. Então ele vê nesses filhos, fantasiosamente, inconscientemente, a ideia de tentar superar aquilo que para eles faltou, de alguma forma. Então agora eu vou completar no meu filho.
Meu filho não vai sofrer, vou dar tudo pro meu filho vai ser alguém na vida, meu filho é o melhor, meu filho é o mais lindo. Que gradativamente isso vai se perdendo. Então todo esse investimento nesse filho, e esse filho que nasce recebendo essa carga toda e tendo que se relacionar entre essa carga que ele está recebendo e esse mundão todo. E de repente essa criança olha e fala, pô, eu não quero nada disso que esses caras estão querendo para mim. Aí começa a gerar os conflitos. Então o que vai fazer aquela família se manter minimamente harmoniosa é o estabelecer da castração, é a compreensão de como que essa castração vai se dar nesse movimento e como que cada um vai lidar com o seu recalcamento para poder conseguir conviver bem. Porque se eu for querer manifestar todos os meus desejos da forma que eles surgem, eu vou atravessar o outro. E isso vai gerar consequências, porque eu também vou me sentir afetado. É a importância dos limites, né? Os limites são fundamentais. E os limites são fundamentais, mas a construção dos limites é que é interessante. Porque não pode ser algo simplesmente imposto. Tem que ser compreendido. E construído, né? E construído. A Sara Reis, ela pergunta, né? Tem pós-graduação em psicanálise? O que você acha sobre isso? Tem. Nós temos excelentes pós-graduações aí no mercado. Tá? Eu não vou citar aqui nenhuma, né? Mas recomendo várias, né? Tem muitas instituições que trabalham de forma muito séria na pós-graduação, no mestrado em psicanálise, no doutorado em psicanálise, né? Enfim, tem esse segmento. Agora é muito interessante essa pergunta, porque uma pessoa que faz uma pós-graduação em psicanálise, ele não necessariamente é um psicanalista. Isso é interessante. Ele é um pós-graduado em psicanálise. É a mesma coisa que uma pessoa que faz... eu fiz uma pós-graduação em psicologia organizacional. Ele não é um psicólogo. Ele tem um determinado saber sobre uma pequena parcela do que se refere à psicologia. Daquele universo todo que a psicologia propõe no seu ensino. Isso não faz dele um psicólogo. Isso faz dele um especialista em psicologia organizacional. Eu acho que isso já dá uma ideia, João, para entender essa discussão que se tem há anos, há muitos anos, que é a psicanálise no meio acadêmico, a formação em psicanálise. São duas coisas diferentes, né? Duas coisas diferentes. Né? A formação em psicanálise, ela é algo que parte da ética sustentada por um tripé. O percurso acadêmico de um conhecimento, não uma formação, um conhecimento psicanalítico se dá com uma proposta de angariar mais conhecimento teórico. Então você tem um bom teórico em determinada coisa, em determinada área da psicanálise. Por exemplo, eu tenho uma pós-graduação em teoria psicanalítica e saúde mental. E aí a gente vai explorar tudo que se relaciona à saúde mental, essa articulação do psicanalista no SUS, como é que trabalha isso ali, né? Qual a função, como que se sustenta na sua atividade diante dessa equipe multidisciplinar, porque não é só o psicanalista, é um trabalho diferenciado de um consultório particular, de uma clínica, né? Tem várias vozes ali que eu preciso ouvir também, que vai levar em consideração para que eu possa ter um segmento como eu analisando, com aquele usuário que está ali do serviço público. Entendeu? E continuando com a própria Sara, afinal, como que fica a clínica na psicanálise? Então, a clínica ela é algo maravilhoso, né? Primeiro, isso, partir do desejo após esse percurso. Né? Ninguém chega na clínica sem sustentar esse percurso. Isso do âmbito teórico e do âmbito legal da coisa. Por exemplo, hoje a legislação brasileira, quando fala em psicanálise hoje, o governo ele enxerga essa classe. O governo diz assim, existe psicanalistas. E aí o Ministério do Trabalho e Emprego, né, criou ali o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, e existe um registro ali para a classe psicanalista, analista. E ali vem dizendo muito bem como que fazem, o que fazem. Já vem descrito que não está relacionado à psicologia, nem à psiquiatria. Qualquer pessoa de qualquer graduação, de qualquer área,
pode vir se tornar um psicanalista desde que ele cumpra isso, desde que ele cumpra o percurso de se haver ali na clínica, nos seus estudos. Tá? Então, a clínica, ela precisa ser pensada sobre o ponto de vista do desejo do sujeito, e é óbvio que o que vai sustentar o desejo é ele cumprir a ética, tá? E também da legislação que o ampara, que o deixa livre para isso, né? Ele querendo exercer isso em qualquer lugar, abrir seu consultório. Por exemplo, eu atendo online e abri um espaço na minha casa. Né? Tô terminando agora de mobiliar, né? Minha casa, ela tem uma área que é bem independente, né? E eu tô abrindo ali um espaço bem estilo sessão de terapia. Sessão né? de terapia, era isso que eu ia falar. É um ambiente ali que posso receber. É óbvio que tenho que ir à prefeitura, é importante eu me registrar, legalizar, tem que ter alguém que me oriente. O Instituto aqui sempre tem departamento jurídico, tem departamento de contabilidade, tem o Dr. Rivaldo que dá todas as orientações também. Então, assim, seguir normalmente essa área. A Camila, ela pergunta, existe uma especialidade dentro da psicanálise? Então, interessante isso, né? O que é muito falado, quando a gente fala em talvez especialidade em psicanálise, é a coisa do atendimento infantil, né? A gente escuta muito essa coisa de formação específica em psicanálise infantil. Talvez isso seja uma especialidade. Mas a gente pode ampliar. Não sei se é especialidade, talvez a gente possa tratar disso. Mas são interesses de pesquisa. Por exemplo, o meu interesse de pesquisa em psicanálise é narcisismo. Então, eu adoro falar sobre narcisismo. Acho que é fundamental, acho que é muito interessante. E tento cada vez mais expandir minha pesquisa sobre isso. Então, talvez, se eu pensar numa especialização, seria essa. Né? Então, vai de acordo com o desejo. Por exemplo, de repente, vai ter alguém que vai se interessar pela clínica da psicose. Então, talvez aquilo vai ser uma especialização para ele. Então, ele vai buscar um percurso onde tudo que se refere à psicose ele vai estar ali. Vai estar se preenchendo mais. E assim por diante, naquilo que ele entender. Agora, o que existe também são práticas, são escolas. Então, por exemplo, a gente tem a psicanálise freudiana, que hoje eu acredito pouca exercida. Eu acho muito pouco. A gente tem um pensamento de psicanálise numa linha mais lacaniana, que segue princípios próprios, né, que faz alguns contrapontos com o próprio Freud. A gente vai ter a psicanálise kleiniana, né, que é uma área que vai também se dedicar um pouco mais à criança. A gente tem a winnicottiana, ferenziana, que hoje, inclusive, acho que tem se discutido muito Ferenczi. Então, assim, a gente percebe que dentro da psicanálise existem linhas filosóficas, práticas, clínicas, que você vai se estruturando, você vai estudando mais para que você consiga oferecer um melhor serviço para aquele que te procura. E o próprio analista, né, dentro do seu próprio desejo, precisa perceber quais são os seus limites. Sim. Né? A gente sempre tem aqui, por exemplo, o Márcio, eu não atendo psicótico, não é o meu campo de estudo, não é o meu campo de atendimento. Eu não atendo criança. Né? Então, assim, o próprio analista também tem que ter a noção da sua demanda, né? Da sua capacidade, dos seus limites. Sem sombra de dúvida. Né? Ontem eu estava assistindo ao vivo, tá tendo uma peça, esqueci o nome dela agora, e ontem foi um comentário, eu não assisti a peça, mas assisti a discussão. E isso foi levantado, né? A capacidade de escuta, porque a psicanálise ela é a arte de escutar, de ouvir o outro. Mas até onde vai o limite daquilo que eu tenho que escutar? Eu achei super interessante essa pergunta. Como que eu lido com isso? Com aquilo que é intolerável para mim? E aí como é que fica o psicanalista nesse lugar, né? Então, assim, o psicanalista ele tem uma ética, mas ele também tem seus limites. Então, daí é muito importante ele saber lidar com essa ética, saber lidar com seus limites e saber que ele precisa se manter nesse percurso dessa tríade. Aquilo que for insuportável para ele, é preciso que ele leve para sua análise pessoal. Sustentar isso lá.
e optar se vai seguir ou não. Né? O analista ele tem essa coisa, ele não precisa aceitar tudo. Ele precisa se identificar. É muito interessante se a gente for assistir aquele filme da Princesa Marie, né? A relação entre Freud e ela sai e ela vai em busca do Freud, né? E pede a Freud: eu quero ser atendida por você. E o Freud não estava muito afim, não. Ele disse para ela assim: olha, eu vou pensar. Achei aquilo maravilhoso. E de fato isso foi verdade. Né? Ou seja, ele vai pensar primeiro se ele quer aquilo ou não, porque ele já estava muito adoentado, passando pelas perseguições já estava numa situação. E ainda bem que ele vai atendê-la, e ela é uma pessoa que tem uma influência muito grande, que salva Freud. Se não é ela na história, o Freud teria morrido, né, na perseguição dos judeus. Mas ele meio que avaliou se faz ou não, se fica ou não, se atende ou não. E o analista tem que ter isso, né? Entender os seus limites. Agora, isso só vai acontecer, Leudes, com a vivência, na prática. É ali que ele vai se deparar com alguma coisa que talvez ele vai pensar: nossa, aqui pra mim não dá. E ele precisa eticamente ou passar para alguém, ou buscar essa ajuda na sua análise pessoal para poder se haver com aquilo ali. Isso é super natural, super saudável. E o Israel, ele pergunta, comente sobre, na realidade não é uma pergunta, né? Comente sobre psicanálise e empreendedorismo. Então, é interessante, tá? Isso que a gente precisa ter cuidado, né? Empreender é inovar, é investir em algo que me dá resultado, tá? Na minha interpretação. Eu invisto em alguma coisa com o objetivo de ter uma lucratividade. Eu estou empreendendo. Não necessariamente financeira, eu posso empreender sobre um desejo fantasioso social, enfim, não importa. Como que a gente pensa isso em psicanálise? Eu vou dizer o que os alunos sempre dizem, né? Professor, dá para se sustentar? talvez, não sei se é por esse campo que o Israel está colocando, mas eu vou partir por aí. Porque é uma pergunta muito comum dos alunos, né? Cara, como é que fica isso? O mercado para o psicanalista, para o psicólogo, enfim, para qualquer pessoa da área psi e terapeutas de um modo geral, é um mercado maravilhoso. Maravilhoso, excelente. Só tem um problema. É a pessoa se ver nesse lugar. Que o mercado é bom, é. Você vai numa fila de banco. Só que hoje em dia não tem mais fila de banco, né? Fila de lotérica, sei lá. Você se depara com as pessoas na rua, você vai ver sempre alguém com uma determinada necessidade. Eu acho que principalmente a psicanálise, que é essa coisa de compreender as demandas de modo geral do sujeito. Então eu sempre vou olhar alguém como um potencial a ser meu analisando. E isso vai me trazer lucratividade. Tá? A questão é essa pessoa se perceber. Então o primeiro ponto é esse. É esse outro se colocar nessa condição de que precisa. Segundo, o que faz com que a minha clínica seja uma clínica satisfatória financeiramente para mim é a minha responsabilidade ética e a minha busca contínua por um aperfeiçoamento nos estudos. Esse é o ponto. Esse psicanalista, ele não vai ter uma clínica vazia. Vai faltar horário para ele. Cada vez que ele se firma naquilo que se propõe a ética, de que, primeiro, eu não sou a resposta para os problemas dos outros. Eu sou o menor. Eu sou um objeto a ser utilizado pelo outro. A psicanálise, na minha interpretação, é o maior ato de amor. Por quê? Porque ela respeita a singularidade do sujeito. O psicanalista não diz o que você tem que fazer. O psicanalista não te propõe qualquer tipo de alternativa. Não é esse o lugar dele. Ele implica você a pensar sobre as suas próprias questões. O Nasio, um livro dele chamado Como Trabalha um Psicanalista, que é um livro que eu recomendo para a galera que está iniciando, um livro muito bom. Em determinado momento ali do livro, ele vai dizer que o analista é como se fosse uma concha acústica.
onde esse sujeito fala, essa fala rebate e retorna para ele com outro sentido. Esse é o lugar do analista. Já o Contardo, né, que escreveu Cartas a um Jovem terapeuta, se eu não me engano, eu estava até conversando com a Zenicleide agora há pouco, lembrando disso. Ele vai dizer que o psicanalista, ele é como se fosse um remédio. Eu achei interessante essa analogia que ele fala. O psicanalista é como se fosse um remédio, onde a pessoa está precisando e vai lá e toma aquele remédio. Só que normalmente quando a gente faz um tratamento, a gente não toma o remédio todo. Sobra alguma coisa na caixa. Só que aquilo que sobra a gente não joga fora. A gente já está bem, tá legal, né? A pessoa fala, ó, toma 7 dias sem remédio, só que tu compra a caixa vem com 40, vem com 30. Você tomou 7 dias, ficou o restante. Você pega aquele remédio e você vai botar na caixa de remédio. Tem gente que vai botar dentro do armário do banheiro. Sei lá, cada um com a sua prática e enfia o remédio em algum lugar e guarda. Guarda por quê? Porque, caramba, em algum momento eu posso precisar disso. Até que passa um tempo, passa-se anos, você vai revisitar para fazer uma limpeza, alguma coisa, você vê que aquele remédio já está vencido. E o quanto que você já está curado. E você vai pegar aquela caixa de remédio e vai jogar fora. Isso é o analista. É esse o lugar do analista. E se o cara, na sua prática clínica, ele segue fielmente isso, eu acho impossível ele não ter sucesso financeiro. Eu me recuso a acreditar que ele não vai ter uma clínica satisfatória, que ele não vai ter um bom retorno financeiro. É o que eu acredito. E é o que eu faço. E é o que eu vivo. Ok. João, vamos precisar terminar agora. Que pena. Alguém mais? Alguma pergunta? Não. Muito obrigado. O episódio, com certeza, eu acho que vai precisar ser dividido em 2 partes, com as perguntas e a parte introdutória. Mas obrigado por ter participado do IbraCast, que foi uma ideia sua. Enfim, você é o criador dessa ideia. E é um prazer estar participando desse projeto. Até os próximos. E a todos vocês que estiveram conosco até agora, fiquem e também vejam, assistam os próximos episódios. Até a próxima.